Semeai justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, que é tempo de buscar o Senhor, até que venha a chuva a justiça sobre vós. Amém? Semeai para vós a justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e chuva a justiça sobre vós. Podemos assentar. Glória a Deus. Irmãos, o profeta Oséias foi levantado por Deus para chamar a atenção do povo de Israel ao arrependimento. Tá? O povo de Deus havia se afastado muito e havia fugido do seu compromisso. E eu quero te dar um pouquinho do contexto histórico da época do profeta Oséias para você entender. O profeta Oséias viveu no século VIII a.C. Mais especificamente, ele profetizou entre o ano de 755 a 715 a.C. Tá? Principalmente no Reino do Norte. O Reino do Norte compreendia 10 tribos. Já o Reino do Sul, que a gente sabe que é Judá, compreendia 2 tribos, Judá e Benjamim. Mas ele profetizou mais no Reino do Norte, que é Israel. Foi um tempo de aparente prosperidade. Há uma certa semelhança com os nossos dias. Uma época economicamente forte, especialmente durante o reinado de Jeroboão II. Né? Havia o que? Eu notei aqui crescimento econômico, inclusive no comércio. Havia muita riqueza, aumento das cidades, a população começou a aumentar e as cidades começaram a se multiplicarem. Havia uma aparência, parecia um reino muito abençoado, só que espiritualmente o povo estava distante de Deus. Isso é ruim. Hoje muitos servos de Deus estão assim. Como é que eles estão, pastor? Aparente prosperidade, riqueza, mas um povo longe de Deus. Cada dia que se passa, as igrejas estão se tornando mais e mais luxuosas. E isso, irmãos, é muito bom. É muito bom poder dar conforto para o povo de Deus. Mas tal como eu coloquei lá no grupo essa semana, não sei se os irmãos viram, quem viu, levanta a mão. Eu postei lá os irmãos da África adorando numa igreja, que ela viralizou o mundo inteiro. Não tem banco, chovendo, água até na canela, e eles louvando e adorando o Senhor. Lá é assim, irmãos. Inclusive na Pentecostal Unida que a gente tem lá na África, no continente africano, que é muito grande, que a África não é um país, é um continente. Então, estamos vivendo uma época que o povo está longe de Deus, está dentro da igreja, mas longe de Deus. Havia uma idolatria, a crise religiosa estava bem grande, porque o povo de Israel abandonou a aliança com Deus para o culto a Baal, né? A adoração a Baal, que é uma divindade cananeia, principalmente da fertilidade. Por que era um culto muito atrativo aos israelitas? Porque envolvia idolatria, prostituição durante o culto. Então atraía muitos os israelitas, porque havia muita promiscuidade no meio daquele povo. Então o povo deixou de adorar a Deus, porque é algo sério. Deus exige exclusividade, adoração. Deus exige santidade. Levítico 20, verso 26: ser santo, porque eu sou santo. Então Deus exigiu tudo isso. Então o povo de Deus deixou por causa de uma promiscuidade, de um
compromisso com Deus. Gálatas 6, verso 7 diz: não erreis, de Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso ele também semeará. Você colhe o que você planta. Hoje as pessoas estão querendo colher paz sem semear a oração, sem semear a fidelidade, né? Estão querendo colher a bênção de Deus sem apresentar a Deus a sua fidelidade. E a Bíblia diz em Hebreu, em Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor é riqueza. A salvação é graça, é misericórdia. Então eu preciso entender que eu não posso colher a bênção de Deus sem ser fiel a Deus. Não posso. Estão querendo colher avivamento sem consagração. Como é que Deus vai encher essa igreja se esse povo não se juntar e orar e converter os seus maus caminhos? Olha, essa manhã chega para mudar da chuva. Então, estão querendo colher um avivamento sem consagração. Deus nos lembra que a colheita é de acordo com a plantação, não é? Não dá para colher chuchu se você plantou abóbora. Não dá. O que você está plantando hoje, irmão? O que você está plantando hoje? Fé ou incredulidade? Vamos fazer isso? Vai dar certo, irmão? Ah, não vai dar não, é difícil. Nossa, eu sou fraco demais. Não. Isso é quando a pessoa só vive plantando incredulidade. Você está plantando oração ou reclamação? Tem gente que até ora, ele até ora 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, mas aí ele parou a oração, ele fica o dia inteirinho reclamando. A oração dele valeu de quê? Nada. Nada. Você está plantando santidade ou pecado? Quando a Bíblia diz, irmãos, que eu preciso de tudo dar graças, não está brincando não. Eu tenho que dar graças de tudo que aconteceu na minha vida. Eu disse aqui na quinta-feira, no final da mensagem, que eu não faço ideia do que é perder um filho como a minha mãe perdeu, como a Jacinta também perdeu. Não faço ideia. É muito, não é, Marcelo? É muito dolorido. Mas Jó perdeu 10. Jó era sadio, forte, o homem mais rico da sua região. No mesmo dia perdeu 10 filhos, se tornou o mais pobre, miserável. Era sadio, corpo bonito, pele bacana, se tornou todo leproso, e as feridas e as úlceras brotavam no seu corpo, e eu acredito que ele cheirava mal. E aí, o que ele falou? Depois que a sua mulher dele, olha, tu mantens ainda a sua integridade. Perdemos nossos filhos, perdemos isso, perdemos aquilo, porque tem mulher que sobra a boca para reclamar. Embora tem homem também que sobra a boca para reclamar. A maldição de Deus e morre. O que Jó falou? Tu falas como uma louca. Nós temos recebido muita coisa boa de Deus. Por que não receberíamos o mal? O Senhor me deu, o Senhor tomou. Louvado seja Deus. Isso é diferente do ser humano hoje, irmãos. Nós temos que aprender que é tempo de buscar o Senhor. Porque a seita, irmãos, é segundo a misericórdia. Você vai ceifar de acordo com a misericórdia de Deus. O texto diz: ceifai segundo a misericórdia. Então diz: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia. A ceifa é de acordo com a misericórdia. A colheita não vai
só porque a gente é perfeito, porque a gente é servo de Deus, a gente ora, a gente busca. Ela vem porque Deus é bom, Deus é misericordioso. Israel havia errado, Deus ainda estava chamando o seu povo. E eu me lembro aqui do profeta Jeremias, no capítulo 4, versículo 1, onde Jeremias diz: se voltares ao Senhor Israel, volta para mim, se revolveres os seus altares, nas suas abominações, e você é seu Deus. Deus corrige com aquele que ama. Deus restaura. Se o Senhor está te corrigindo, está te disciplinando, é porque Ele te ama. Tem que falar, não, tem dia que eu venho na igreja para escutar uma palavra, um ânimo. Mas como diz o ditado, só chicote. Irmãos, eu dou graças ao meu Deus, porque minha mãe, mesmo sendo viúva, me criou, me educou à sua maneira, me ensinou o que é ser um homem, me deu apoio, chorou comigo nas horas que eu estava triste. Lembro uma vez eu tinha um cachorrinho que chamava Cheio, e eu era criança mesmo, e era um daqueles pequenês antigos, e ele morreu. Eu não lembro de que ele morreu, eu sei que nós ficamos uma semana chorando. Minha mãe viu eu chorar, chorava junto. Isso é mãe. Eu lembro de uma caixa d'água lá, eu ficava sentado dentro dessa caixa d'água e chorava, minha mãe ficava do lado. Mas quando eu fazia algo errado, ela pegava, correia e batia sem dó. Por quê? E ninguém cresceu, eu não cresci com raiva da minha mãe, não, antes pelo contrário. Louvado seja Deus porque ela me corrigiu enquanto havia tempo. Então, Lamentações 3:22 diz: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Quantas vezes você falhou, irmãos? Quantas vezes você já veio desanimado? Agora não dá mais, eu vou desistir. Quantas vezes a gente esfriou espiritualmente, passou dias sem pegar na Bíblia para ler, dias sem orar e falar com Deus, e mesmo assim Deus continuou nos chamando, mesmo assim Deus continuou nos abençoando, nos protegendo, nos guardando, porque Deus não é que nem nós, irmãos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus abençoa, a bênção fica. Talvez alguém ache: eu não mereço mais nada de Deus. Mas Deus ainda derrama misericórdia. Israel não merecia, mas Deus estava chamando: olha, volta. Sei, Pai, segundo a minha misericórdia. Você está buscando a misericórdia de Deus? Você está orando, buscando a presença de Deus todo dia? Porque o texto continua dizendo: lavrai o campo de lavoura. E essa é a parte mais maravilhosa. Antes da semente crescer, o terreno precisa ser preparado. Antes de semear a semente, tem que vir preparar a terra. O campo representa o nosso coração. Terreno endurecido, né? Não produz, tem que arar a terra, tem que sucar a terra bem fundo, remover a terra. Lavador, ele não vê a terra, ele não prepara ainda, joga a semente, limpa, ara, aduba a terra. Agora, alguns, como já estamos, a modernidade chegou, alguns fazem análise do solo para ver o que a terra está precisando, joga calcário, joga isso, joga aquilo, não é? O que significa isso? Lavrar o campo, irmãos. Eu tenho que quebrantar meu coração, eu tenho que abandonar o erro, tirar, sabe, as ervas daninhas, que a terra, que o trator vem, ara e mistura tudo, e aquilo ali morre. Eu tenho que arrancar o pecado da minha vida. Eu sei que é Deus que arranca o pecado de
mas eu digo não para o pecado. Você tem o poder de dizer sim ou não. Amém? É só você, eu não. Eu respondo por mim, você por você. Eu preciso deixar que Deus trabalhe na minha alma. Ah, irmão, como tem gente precisando do agir de Deus na sua vida. Lembra aquele que a gente cantava, que a esposa cantava? O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem sabor de mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta. É verdade. Deus trabalha na vida daquele que Ele ama. Deus não desiste de você, mesmo que você desistiu muitas vezes. Há pessoas dentro da igreja com o coração duro que nem pedra. Eu lembro uma vez o Senhor disse: olha, eu vou tirar de vocês o coração de pedra. Eu vou colocar dentro de vocês o coração de carne para vocês reclamar. Aleluia. Tem gente que na igreja escuta a mensagem, escuta o louvor, escuta o testemunho, mas nada toca no coração dele. Ainda fala, está falando que está falando para servir para mim, mas meu irmão, foi Deus que mandou falar para você. Amém, glória a Deus. E Deus só vai parar de falar quando você consertar a sua vida. Tem que falar todo dia a mesma coisa. Então muda, meu filho, muda, minha filha, arrependa-se, muda, joga essa dureza fora. Ah, eu nasci assim, vou morrer assim. Eu nasci assim, não quero morrer assim. Eu quero que o Senhor me transforma, porque eu não quero ir para o inferno. Quem nasci assim, vou morrer assim, está falando, eu vou para o inferno, satisfeito. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Eu não permito Deus mudar a minha vida. Eu não permito que Deus mude meu coração. Deus mude a minha maneira de falar e de agir. Não. O que Paulo era? Primeira vez que Paulo começou a pregar, ele teve que correr. Diz a história que ele passou 3 anos na Arábia, 3 anos no deserto. Sabe por quê? Primeira vez que ele pregou, o povo assustou, ficou com medo. E ele foi estudar a palavra, dar um tempo, depois ele voltou. Porque aquele homem que perseguia, matava e apoiava o extermínio dos cristãos, agora pregava o evangelho. Há pessoas dentro da igreja, irmãos. Ezequiel 6:26 diz: darei a vocês um coração novo, porém um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra e darei um coração de carne. Não adianta eu querer fruto sem o preparo espiritual. Deus trabalha lá no interior primeiro. Deus não limpa o exterior, não. Ele limpa primeiro de dentro para fora. Por quê? Porque é tempo de buscar o Senhor, irmãos. Oséias declara que o tempo é urgente. O povo também prega a idolatria. O pecado está dominando hoje também. A idolatria está se instalando no meio da igreja. A nossa nação está entregue nas mãos de Satanás. Nós não tomamos a providência como povo de Deus. A mulher que vai fazer o seu pré-natal agora, ela pega lá o cartãozinho do pré-natal, pega. Lá agora não está escrito mãe mais, é pessoa que gesta. Uma mulher que Deus não tem que falar, eu não aceito isso. Eu não sou pessoa que gesta, eu sou mãe. Pega isso aqui e joga fora e dá outro. Tem que respeitar a ideologia de gênero. A pessoa faz o que ele quer. Respeite. Quer ser homossexual, lésbico, o problema é dele, não tem importância. Trate com o amor de Deus. Mas saiba que não é correto. Entendeu? Eu posso respeitar o outro, mas ele tem que saber a minha opinião. Essa doutrina ou que vem da
década de 80 para cá, está se alastrando. Não aceite o certo ser errado ou errado ser certo. Ninguém pode ser pela verdade, a não ser pela própria verdade. Agora, a verdade não é mentira, mentira não é verdade. Falei que semana passada, o Natinho falou, o Carlos Márcio. Parece que o certo virou errado, e o errado ficou certo. Né? O negócio está de ponta cabeça. Buscar o Senhor significa desejar ardentemente a presença de Deus na nossa vida. É depender de Deus para tudo. Por isso que eu cito aqui em 1 Timóteo 2. Antes de tudo, é 2 Timóteo 2, se usa a prática da oração e súplica. Paulo falou para Timóteo: Timóteo, você é jovem, vou te dar um conselho. Antes de qualquer coisa, ora, interceda, busca a presença de Deus primeiro. Colocar Deus em primeiro lugar é a coisa melhor que tem na nossa vida. Buscar-me eis e achareis, quando buscares de todo o vosso coração, diz o Senhor, em Jeremias 29, verso 13. Porque em busca a Deus de verdade, nunca vai ficar sem a graça de Deus na sua vida, jamais. Ou como dizia a Pai Neto, quem confia no Senhor não perde seu tempo. Até que venha chuva sobre vós, irmãos. Até que venha chuva sobre vós. O que a chuva representa? Renovo. O que a chuva representa? O renovo. Os campos estavam inférteis, a terra feia. Na primeira chuva, daí alguns dias brotava tudo e tudo se ficava verdinho novamente. Sem chuva não há colheita. A chuva vinha e os campos se renovavam. Espiritualmente a mesma coisa. Você sem a presença de Deus não há renovo, não há vida. Lembra o que Cristo disse em João 15, verso 5, a parte final do versículo? Sem mim nada podeis fazer. Sem a presença de Deus a terra fica seca. Quando Deus derrama a sua chuva, irmãos, as vidas são renovadas, milagre acontece, você começa a frutificar. Há milagres, você vê o renovo na sua vida chegando. Deus ainda está derramando a sua chuva. Olha, Joel 2, verso 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora, até Porã e a Seródia. Deus não mudou, não, irmãos. Malaquias 3, verso 6, diz que eu, Senhor, não mudo, por isso vocês não são consumidos. Deus está procurando pessoas. Salmo 101 está escrito: os meus olhos procuraram os fiéis da terra para que habitem comigo. Deus está procurando aquele que semeia justiça, semeia oração, semeia fidelidade, semeia amor ao próximo, semeia só coisas boas. A chuva de Deus, irmãos, não cai sobre terreno fechado, mas sobre um coração preparado. Aquele coração que diz: Senhor, vem sobre mim, Senhor, renova a minha vida. Senão, não sei se você já leu o Salmo 51 e o Salmo 139, depois você lê em casa, lê o título. Salmo de Davi, quando ele, depois cometeu adultério com Batseba. Davi diz: cria em mim, Senhor, um coração novo, renova dentro de mim um espírito inabalável, não me lances fora da tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito, restitui-me a alegria da tua salvação em mim. Amém. E no Salmo 139 ele fala: esquadrinha os meus rins, fala: olha por mim todinha, examina a minha vida como um todo. Deus quer te renovar. Como é que está a sua vida hoje? Porque quem prepara o coração hoje para Deus, quando Deus entra na sua vida hoje, não vou nem falar que você começa a colher amanhã, você começa a colher hoje mesmo. Você começa a colher alegria
alegria, gozo e paz na sua vida. Hoje, Deus, o Senhor está te chamando, você que está afastado, você que está desanimado, você que só tem semeado coisa ruim. Pastor, não estou semeando coisa ruim. Não? Você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Você está jejuando? Você está falando do amor de Deus para o próximo? Da sua boca não sai reclamação. Porque reclamar, segundo a etimologia da palavra, é clamar duas vezes. Reclamar é clamar duas vezes. Quando você fala que algo está ruim, vai ficar ruim duas vezes. Ah, pastor, mas eu sou franco, sou verdadeiro. Irmão, mas eu sou franco e verdadeiro. Minha vida pode estar um bagaço. Se alguém perguntar para graças a Deus, vai ver, porque eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus e Ele conhece a minha vida. Foi Ele quem me chamou. Foi Ele quem me escolheu. Então é tempo de eu honrar o meu Deus. É tempo de eu buscar o Senhor até que Ele venha e chova sobre nós. Está precisando de uma chuva nesse lugar, de arrependimento, conversão, transformação. O Senhor está precisando colocar um freio na boca de muita gente, para parar com a reclamação, para aprender a glorificar, abrir os olhos. Eu lembro que o profeta uma vez estava cercado, e ele falou: Senhor, olha, os sírios estão cercando sobre nós, vem um exército muito grande, e nós vamos ser destruídos. O profeta falou: fica tranquilo, maior que está conosco, que está com ele. Ele não entendeu. O profeta orou e abriu os olhos daquele homem, e ele viu, naquele morro, naquele campo, aonde o profeta estava, havia carros de cavalo de fogo. Ele viu que a glória do Senhor está sobre nós. Aleluia. O Senhor acampa em volta aqueles que o amam e o temem, para os livrar. Vamos ficar em pé. Glória a Deus.